Jesus continua o seu discurso dizendo: vós sois o sal da terra. Ele nos compara ao sal, esse elemento, esse condimento, esse tempero. Vós sois o sal da terra. Daqui nós podemos tirar 3 princípios, e nisso vai consistir todo o meu sermão. Quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, nós aprendemos aqui, primeiro, qual é o estado do mundo, a condição do mundo. Segundo, o que são os cristãos? E terceiro, qual é a função dos cristãos? Então vou dividir em 3 partes, qual é o estado do mundo, o que são os cristãos e qual é a função dos cristãos. Primeiro, qual é o estado do mundo? Ao citar aqui, Jesus, ao citar aqui que somos sal do mundo, ele faz menção do mundo. O sal era uma propriedade usada para evitar a corrupção do alimento. Se ele compara o alimento, o mundo ao alimento, ele está revelando algo sobre o mundo, que o mundo está como um alimento fora do refrigerador, em decomposição, putrefação, apodrecimento. Ao citar aqui, Jesus revela a condição do mundo. A condição do mundo sem Cristo é de corrupção total. Você precisa estar consciente, esse mundo não é uma colônia de férias. Esse mundo, meu irmão, não é a nossa morada. Esse mundo não é o país das maravilhas. Esse mundo está em flagrante declínio. Esse mundo está perdido. A.W. Tozer escreveu um livro com o título, Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha? Corrupção total. Só você vê, em 2011 nós tivemos a maior taxa de divórcio. 400 mil divórcios registrados em cartório. 500 mil de divórcios em um só ano. Você está vendo agora o STF sendo julgado se vai criminalizar a homofobia. E se isso acontecer nos seus desdobramentos disso, talvez em um púlpito, ao pronunciar algo desse caráter, você pode ser processado, preso e sair algemado de um culto. A revista VIP publicou que 72% dos homens e 65% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges. Adultério, roubos, crimes. O Brasil assumiu o primeiro lugar no ranking dos homicídios. 62 mil homicídios em um ano, é o país mais violento no tocante a homicídios. Esse mundo está perdido, gente. Jesus revela a condição do mundo, e tem gente que goza desse mundo, e desfruta desse mundo. Hebreus diz que não temos aqui morada permanente, mas esperamos uma futura. Gênesis 6,5 retrata isso com uma profundidade, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Não dá para entender o que ele quer dizer aqui com a geração antediluviana. Sodoma e Gomorra foram consumidos por fogo. 1 João 15,19, João diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Romanos 1,28, 31 descreve a natureza do homem, e como eles não se importaram ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuradores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Essa é a condição do mundo. Eu já vi grandes homens de Deus, quando vão pregar sobre evangelismo e missão, quando vão falar, levar a igreja a missões, evangelismo, eles pregam 2 coisas primeiro sobre o inferno, segundo sobre a depravação humana.
Se eu pedir para o pastor Erival ligar para ele, pastor Erival, o meu filho espirrou 2 vezes, vem aqui me ajudar. Qual a disposição dele para vir me ajudar? Como ele vai se posicionar? Tá, Paulo, espirrou? Benção, né? A gente espirrar, a gente espirra, né? Tá bom, vou aí, depois de 2 horas ele aparece com a aspirina. Se eu falar para ele assim, pastor Erival, meu filho foi subir na prateleira às 11 da noite, nós já estávamos dormindo, e ele foi pegar um brinquedo lá, e ele viu uma garrafa de álcool, estava com a tampa já 50% aberta. Ele resolveu brincar com aquilo. E também do lado estava a caixa de fósforos. E ele acendeu. Sem que ele percebesse, ele esbarrou no vidro e caiu sobre o corpo dele. Ele começou a queimar. Eu acho que é queimadura de 3º e 4º grau. E o menino tem 5 anos de idade. A hora que eu acabar de desligar o telefone, o Arival está lá na porta da minha casa. A disposição dele para me ajudar vai ser outra, porque eu não tratei a ferida da filha de Sião superficialmente. Eu mostrei a gravidade, a profundidade do que ocorreu com meu filho. Ele está com queimadura sobre todo o corpo, respirando com dificuldade, tendo uma coma, tendo uma condição respiratória agravante. A mesma coisa, irmãos, como nós vamos fazer missões evangelísticas, nos empenhar em salvar esse mundo, se não soubermos que ele está em fase terminal. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão com a venda nos olhos, caminhando aos montões, ao inferno eterno, de chamas eternas. Não é uma opção fazer ou não. Jesus está dizendo aqui, está em estado de decomposição, de degradação, de execração, de declínio moral, de condenação, e a ira de Deus está sobre eles. Quando você pregar para alguém, lembre de 2 coisas. Ele está afastado da glória de Deus, é inimigo de Deus. Segundo, é um inferno eterno que o aguarda. Primeiro, Jesus, ao citar vós sois o sal da terra, mostra qual é o estado do mundo: perdido, corrupto. Agora ele diz também, ele demonstra com essa afirmação o que são os cristãos. O que nós somos? Primeira condição do mundo, perdidas. Segundo, quem são os cristãos? Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. O que ele significa? O que ele quer dizer com isso? Primeiro, o original grego quer dizer assim: vós sois, e só vós sois, e ninguém além de vós sois o sal da terra. Vós e somente vós, e ninguém além de vós é o sal da terra. Vocês exclusivamente são o sal da terra. O que isso ensina? Primeira coisa que Jesus está querendo dizer: os cristãos são distintos do mundo. O sal é distinto de tudo que é colocado, ele é diferente, ele se distingue, se destaca pela sua singularidade, pelo seu sabor, pelas suas propriedades singulares. Irmãos, você tem que resgatar a sua singularidade. Nós somos distintos, não somos como o mundo, não nos vestimos como o mundo, falamos como o mundo, pensamos como o mundo. Ao dizer vós sois sals, ele está dando exclusividade aos cristãos. O que faz o sal distinto? As propriedades singulares do sal. O que faz o crente distinto? As propriedades singulares, as bem-aventuranças. São características, propriedades que nos fazem criaturas, seres distintos de qualquer outro na face da terra. Cristo dá o exemplo, porque ele foi sal, foi distinto. João 17, 14, 15, deles a sua palavra, e o mundo os odiou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo,
como eu do mundo não sou. Cristo foi o ser mais distinto que pisou na terra. Irmãos, somos distintos. Bote isso na sua cabeça. Eu fico maluco quando eu vejo pastores, conferências e pregações e moveres e igrejas que fazem de tudo para tornar a igreja mais parecida com o mundo, mais mundana possível. É diametralmente oposto ao que Jesus ensinou.